Portanto, Jair, a caminho do Rio de Janeiro, ele foi, né, na cidade do Galo hoje pela manhã, compareceu, despediu dos colegas, pegou seus pertences, né, e é aguardado também nessa terça-feira lá em São Januário para realizar os exames e, enfim, sacramentar a venda, né, do Jair ao Atlético. Ele está sendo vendido por 13 milhões de reais, né, por 80% dos direitos econômicos, né? O Galo fica ainda com 15% e o próprio jogador fica com 5%. O jogador tinha 10%, mas cedeu 5% pro Atlético. O Atlético ficou com 15% e o jogador com 5%. O Atlético vendeu os outros 80% por 13 milhões de reais, uma quantia muito importante, né, no momento atual, né, do Atlético. Então vai dar uma folguinha aí. O Vasco, que agora tem bala na agulha, né, tem um parceiro 777 que comprou também tá a na SAF. Parada pelo Nath, né? Também bom tá na a parada gente dizer pelo isso. Natan. Desculpa, por que eu cismei com o Nath, hein? Natan. Começa com NA, né? Não, é porque eu acho que é o nosso entrevistado que veio pro lugar do Nath, né? Apesar dele não querer ter vindo. Ele queria vir, não querendo que seja Nath, né? Essa é a cabeça. Mas é só para falar um negócio que para não passar também, porque eu acho que a gente muda de opinião quando é necessário, quando a gente vê ou tem situações que mostram isso pra gente, mas eu continuo com a mesma opinião. Entendo a necessidade do Atlético, entendo a venda, mas eu acho que o Atlético perde muito com a saída do Jair. E não só pelo que o Jair é como jogador do Atlético, mas é principalmente uma coisa que a gente aprende ao longo do futebol, que é, infelizmente, o fato de você fortalecer rival. Né? É uma coisa que a gente aprende com os grandes treinadores, né? Os que passam, e querendo ou não, o Vasco, por tudo isso que você está falando, né? Pelo que ele se transforma hoje, ele é sim um rival do Atlético, né? Não na Libertadores, porque ele não vai disputar, enfim, mas em termos de brasileiro, né? Das competições nacionais, ele é um rival importantíssimo do Atlético. Então, eu entendo a necessidade do Atlético, entendo que ele precisa de dinheiro. A gente mesmo falou aqui a semana passada da questão dos atrasos, me parece até que eles já pagaram uma parte no final de semana, enfim, mas eu acho que vai fazer falta e vai fortalecer o adversário. Eu analisando o contexto, eu discordo um pouco. Na verdade, eu discordo de você. Eu acho que foi uma venda. Mesmo. Foi uma venda, assim. foi uma venda boa, uma venda importante, um jogador de 30 anos, um jogador. E aí tem uma mais importante ainda, né? Confidenciou amigos que o ciclo dele já estava encerrado. Ele queria ir, é bom dizer isso. Eu tô falando isso, mas ele queria ir. Isso é muito importante destacar, né, Edmara? E o momento financeiro. Então, juntando isso, vontade do jogador, momento financeiro do clube, uma venda nesse nível, né? De 13 milhões por 80% de um jogador de 30 anos, na minha opinião, foi uma venda que eu considero válida. O histórico dele de lesões também não tem que ser considerado e faz parte da oxigenação do elenco também, né? Eu acho que primeiro, tirando essa parte do ele querer ir, né? Porque se ele já quer, já é 70% de um caminho andado. Exato. E que também é legítimo, né? Antes de que talvez o torcedor pode pintar, falar ingratidão, coisa nesse sentido, né? Às vezes acontece mesmo, ele já passou por um ciclo e tudo mais e faz parte do profissional. Agora, eu entendo o seu raciocínio, Dimara, e gostaria de concordar, mas eu acho assim, o Atlético nesse momento, eu não vejo ele muito podendo se dar ao luxo de escolher muito quando e com quem negociar, sabe? Infelizmente, né, Léo? Infelizmente. O ideal seria mesmo ser assim, né? Ainda mais pensando em entrar numa competição que você quer conquistar o título, então seja no Brasileiro ou numa Copa do Brasil, poder, né? você vai reforçar e com um bom jogador mesmo, que é o Jair. Sim, né? O argumento da Dimara é muito válido, muito válido. Vale. Só que aí também eu entendo o momento do Atlético, né? Eu acho que ele não pode escolher. Não tá nesse luxo de escolher, assim. A gente, semana passada, vira e mexe, estava na pauta que essa situação delicada que é a situação financeira do Galo. Né?